Oi, eu sou o professor Antônio César e essa é a segunda videoaula do curso de Física 1. Nesse vídeo nós vamos falar sobre grandezas físicas. Vamos definir o que são, qual a relação delas com o conceito de medida e de que forma nós podemos interpretar essas grandezas, representar, melhor dizendo, essas grandezas físicas. O que é uma grandeza física? Nós podemos partir da seguinte definição: qualquer propriedade do fenômeno do sistema em estudo que pode ser medida ou mensurada. Você está estudando o comportamento de um gás. Uma propriedade do gás é a sua pressão, e ela é uma grandeza física porque eu posso realizar medidas de pressão. Mesmo vale para a temperatura, mesmo vale para a capacidade térmica, enfim. Então, toda propriedade que pode ser de alguma forma quantificada e que me dá uma informação sobre a dinâmica do sistema ou sobre o fenômeno que eu estou estudando, ela pode ser interpretada como uma grandeza física. As grandezas físicas elas podem ser de dois tipos, basicamente. Escalares. Uma grandeza física ela é escalar quando eu consigo caracterizar toda a informação em torno dela a partir de um único número. Tá? Basta um número para expressar corretamente a grandeza. Por exemplo, quando você mede a sua massa corporal, o número que a balança te fornece já é o suficiente para você entender ou para você tirar a informação desejada sobre o seu peso. Né? Na verdade, não seu peso, mas sobre sua massa corporal. Mas, além das grandezas escalares, as grandezas físicas podem ser também vetoriais. Isso significa que o número ele não é suficiente. Eu preciso ter uma informação sobre algum tipo de orientação espacial atrelada a essa grandeza para que ela seja totalmente caracterizada. Grandezas vetoriais serão muito discutidas a partir das próximas aulas, porque posição, velocidade, aceleração, força, momento linear, torque, momento angular são exemplos de grandezas vetoriais e que fazem parte do escopo teórico da nossa disciplina, ou seja, fazem parte dos assuntos que nós vamos debater nas próximas aulas. Todas elas, não adianta apenas você conhecer a magnitude, ou seja, a intensidade desses vetores, você precisa também conhecer em que direção e sentido elas estão sendo aplicadas. E isso faz uma diferença muito grande na dinâmica do objeto que está sendo estudado, o sistema que está sendo estudado. Com relação às grandezas escalares, eu tinha citado a massa corporal, mas energia, temperatura, pressão, são exemplos de propriedades de grandezas físicas escalares. Quando eu uso o termo medida, isso significa que de algum modo eu quero quantificar essa grandeza física. Né? Então eu vou usar essa ideia para definir o que é uma medida. É o ato de representar quantitativamente uma grandeza física. Nesse contexto, essas grandezas, para que eu possa quantificá-las, eu faço uso de medidores. Né? Por exemplo, se eu quero medir um comprimento, eu faço uso de uma régua de trena, de um esquadro. Se eu quero fazer medidas de tempo, eu posso usar um relógio. Medidas de massa, eu posso usar uma balança. Se eu quiser fazer medidas de temperatura, então a gente faz uso de um termômetro. Ou seja, existem uma série de instrumentos que a gente pode utilizar para fazer esse ato de representar quantitativamente uma grandeza física. O que é que esses aparelhos têm em comum? Então, todo medidor possui um padrão ou escala definido em termos de uma unidade de medida. Por exemplo, se eu olhar aqui para o termômetro, vejam que essa é uma escala de temperatura definida em graus Celsius. Né? A massa aqui está um pouquinho difícil de ver, mas essa escala aqui é o quilograma. Né? Não sei se vocês conseguem ver, mas nessa balança aqui a escala é o quilograma. Se pegarmos uma régua dessa, certamente ela é milimetrada, né? Então
milímetros seria a unidade de medida. Eu estou usando termos que vocês já conhecem, né? Grau Celsius ou grau centígrados, quilograma, milímetro ou centímetro. E isso está associado ao fato de que, para que a gente possa, para que diferentes pesquisadores, ao realizarem um estudo de uma mesma grandeza física, não acabem criando suas próprias unidades de medidas, é um consenso dentro da comunidade científica o uso de um sistema padrão, né, ou de um sistema em comum. E o sistema de unidades de medidas mais conhecido, ou quer dizer, que é de uso mais comum hoje, atualmente, é o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, ou SI. Esse sistema, a gente caracteriza ele, ou entende ele de uma melhor forma, a partir de 3 elementos: grandezas fundamentais, a unidade de medida associada a essa grandeza e o símbolo que eu utilizo para representar a unidade de medida. Certo? Então, a primeira grandeza fundamental que eu vou listar é o comprimento. A unidade de medida no sistema internacional é o metro e o símbolo para essa unidade de medida é a letra M. A segunda grandeza fundamental é o tempo. A unidade de medida no SI é o segundo e a gente utiliza a letra S para simbolizar essa unidade de medida. A terceira grandeza fundamental é a massa. Eu vou utilizar o quilograma como unidade de medida e eu simbolizo essa unidade pelas letras kg, certo? Então, comprimento, tempo, massa, metro, segundo, quilograma, ms, kg. Essas grandezas são ditas fundamentais porque a partir delas eu posso derivar várias outras grandezas físicas, certo? Então, a partir das grandezas fundamentais é possível definir a unidade de medida de outras grandezas físicas. O exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é a velocidade. Como a velocidade é definida pela razão entre comprimento e tempo, a unidade de medida da velocidade no sistema internacional, usando obviamente as unidades básicas, né, metro por segundo, ela vai ser, para a velocidade, metro por segundo. Cada uma dessas grandezas fundamentais, elas não são representadas apenas pela unidade de medida básica, né? Por exemplo, o comprimento, eu uso só o metro para representá-lo. Existem outras unidades derivadas do metro que podem ser utilizadas, né? Uma delas é o quilômetro. Tá? 1 quilômetro vai corresponder a 1000 metros. Isso aí você já conhece, não estou falando novidade nenhuma para ninguém. Se 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, 1 metro vai corresponder a 0,001 quilômetro. Tá? Uma segunda unidade bem conhecida é o centímetro. 1 centímetro é igual a 0,01 metro. Isso significa que 1 metro corresponde a 100 centímetros. A outra unidade de medida seria o milímetro, das que eu escolhi para mostrar para vocês. 1 milímetro vai ser igual a 0,001 metro. Isso implica que 1 metro vai ser igual a 1000 milímetros. Né? Então, essas são outras unidades de medida de comprimento, e essa é a relação dessas unidades com a unidade básica, que é o metro. Né? Bom, quantos milímetros cabem em 120 centímetros? Com base nessas informações aqui, a gente pode fazer um cálculo simples. Primeiro, eu quero saber quantos milímetros cabem em 120 centímetros. Então, eu preciso saber qual é a correspondência entre centímetro e milímetro. Eu sei que 100 centímetros é igual a 1000 milímetros. Por que eu sei disso? Porque ambos são iguais a 1 metro. Eu estou me valendo, obviamente, do que eu expus aqui para vocês. Tá? Eu tenho aqui 1 metro igual a 100 centímetros, 1 metro igual a 1000 milímetros, portanto, se ambos são iguais a 1 metro, eles são iguais entre si. Simplificando essa relação, ou seja, dividindo ambas as parcelas aqui, ambos os membros por 100, eu vou ter 1 centímetro igual a 10 milímetros. Ou seja, para eu converter
120 centímetros em milímetros, basta eu multiplicar 120 por 10. Né? Ou seja, 120 centímetros vai ser igual a 1.200 milímetros. Então essa é a relação entre milímetro e centímetro. E vejam que a gente pode brincar com várias outras unidades de medidas aqui. Né? Relacionar centímetro com quilômetro, milímetro com quilômetro e por aí vai. Certo? Vimos outras unidades de medida para o comprimento. Vamos ver agora as unidades de medida para o tempo. Né? 1 minuto igual a 60 segundos. Isso aí todo mundo já conhece. Logo, 1 segundo vai ser 1 sobre 60 ou 1/60 de minuto. 1 milissegundo é igual a 0,001 segundo. Ou seja, em 1 segundo eu vou ter 1.000 milissegundos. 1 hora, que vai ser igual a 60 minutos, é por sua vez igual a 3.600 segundos. Né? Novamente, se eu quero converter de minuto para segundo, basta multiplicar 60 por 60. Né? 60 vezes 60 vai me dar 3.600. 1 hora é igual a 3.600 segundos, logo, 1 segundo é igual a 1 sobre 3.600 de hora. Certo? Então, essas são 3 unidades de medida que estão relacionadas ao segundo, que nós conhecemos, nós fazemos uso delas com muita frequência. Quanto vale 1 km por hora em metros por segundo? Aqui, para fazer essa conta, que é relativamente simples, a gente precisa entender o que é que significa essa expressão 1 km por hora. Tá? Então, quando eu escrevo aqui 1 km por hora, isso corresponde a pegar 1 km e dividir por 1 hora. Essa relação vocês podem fazer sempre. Tá? Esse tipo de consideração vocês podem fazer sempre. 1 km por hora, eu estou pegando 1 km e estou dividindo por 1 hora. A partir do momento que eu faço essa conta aqui, eu agora posso fazer a conversão, pensar em fazer a conversão para a unidade que eu quero. Então, se eu quero saber quanto vale 1 km por hora em metros por segundo, é só reescrever 1 km em metros, ou seja, 1.000 metros, e 1 hora em segundos, 3.600 segundos. Essa razão eu posso simplificar, ela vai ser 1 metro, ela vai ser igual a 1 metro por 3,6 segundos. Né? Simplificar é como se eu estivesse, por exemplo, dividindo o numerador por 1.000 e também o denominador por 1.000. Estou dividindo eles por quantidades iguais. A razão 1.000 por 3.600 vai ser igual à razão entre 1 e 3,6. Vai dar o mesmo valor. Portanto, 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Certamente vocês já fizeram esse tipo de conversão. Né? Se eu quero converter uma velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo, é só pegar o valor em quilômetro por hora e dividir por 3,6. Se eu quero converter uma velocidade em metros por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar o valor em metros por segundo por 3,6. Certo? Então, essa é a forma que nós temos de converter, fazer a conversão entre quilômetro por hora e metro por segundo. Certo? Também para a massa, nós temos outras unidades de medida. 1 grama vai ser igual a 0,001 kg. Portanto, 1 kg vai ser igual a 1.000 gramas. 1 tonelada vai ser igual a 1.000 kg. Tá? Então, eu posso escrever 1 kg como sendo 0,001 tonelada. 1 miligrama igual a 0,001 gramas. E isso é igual
a 10 a menos 6 quilogramas. 10 a menos 6, professor, isso aí não está escrito. O que está escrito é 0,000001. É que eu estou antecipando o tópico do próximo, slide, que é notação científica. Mas vamos chegar lá. Então, essa é a relação entre o miligrama e o quilograma. Isso significa que 1 quilograma tem 1 milhão de miligramas, certo? Quando eu estabeleço essas relações aqui, eu consigo ter formas de saltar de uma representação, da representação em termos de uma unidade de medida para outra, certo? Então, aqui de quilograma para grama, quilograma para tonelada, quilograma para miligrama. Ou o contrário, né? De grama para quilograma, de tonelada para quilograma, de miligrama para quilograma. Então, essas relações a gente pode utilizar para fazer esse tipo de conversão. Por exemplo, transforme 0,005 toneladas em gramas. Eu tenho que 0,001 tonelada vai ser igual a 1.000 gramas. Por quê? Porque ambos são iguais a 1 quilograma. Aqui e aqui, certo? Então, pegando esses dois resultados aqui, eu sei que eles serão iguais entre si. Portanto, eu posso dizer, se eu multiplicar essa equação por 1.000, eu sei que 1 tonelada vai ser igual a 1 milhão de gramas. Portanto, 0,005 toneladas vai ser igual a 5.000 gramas. Aqui eu posso fazer uma outra transformação, uma outra conversão, que é de grama para quilograma, né? 5.000 gramas vai corresponder a 5 quilogramas. Vejam que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, portanto, 5.000 gramas vai corresponder a 5 quilogramas. Né? Eu sei que essas conversões são coisas que provavelmente vocês já fizeram ou no curso de Fundamentos de Física ou no ensino médio. Mas é importante a gente ter em mente esse tipo de relação, porque sempre que a gente vai resolver algum tipo de problema, algum tipo de exercício, nós vamos lidar com diferentes unidades de medida. A gente, às vezes, vocês vão ter que fazer algum tipo de conversão. Por exemplo, eu quero calcular uma velocidade em metro por segundo, e aí você tem uma distância em quilômetro e um tempo em minutos. Você não pode operar esses valores nessas unidades de medida. Você tem que converter de quilômetro para metro, de minuto para segundo, para ter a velocidade em metro por segundo, certo? Então, é por isso que essa discussão, que parece meio chata ou desnecessária, ela é importante. Esse exercício de tentar compreender a relação entre as unidades de medida é importante, porque ele vai nos ser muito útil no decorrer do curso. Certo? Bom, eu tinha antecipado, ao comentar um dos exemplos que nós vimos, sobre notação científica. Né? Lidar com números extremamente grandes ou extremamente pequenos é muito comum na física. Denominamos de notação científica o uso de potências de base 10 para representar tais números. Vamos ver isso aqui de uma forma um pouco melhor. Nós vimos que 1 hora é igual a 3.600 segundos. 3.600 segundos eu posso escrever como sendo 3,6 vezes 1.000, e 1.000 eu posso escrever como sendo 10 ao cubo. Portanto, eu posso expressar esse valor como sendo 3,6 vezes 10 à terceira. Aqui, de fato, não parece necessário fazer esse tipo de abordagem. Mas nós lidamos com números, como eu mencionado aqui, é comum nós lidarmos com números extremamente grandes ou extremamente pequenos na física. E aí esse tipo de notação ali se faz extremamente necessário. Isso é o que chamamos de notação científica. Né? Aqui está o exemplo que eu mencionei no slide anterior, 1 miligrama igual a 0,0000
0,001 kg, e isso é igual a 10 a menos 6 kg, certo? Mencionei esse valor, de fato, essa representação corresponde a essa quantidade aqui. Então, toda vez que eu reescrevo o valor em termos de potência de 10, numa notação um pouco mais compacta, essa notação é o que a gente conhece por notação científica. Tá aqui alguns exemplos que mostram exatamente essa condição aqui, né? A velocidade da luz, ela é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A massa da Terra é aproximadamente 5,98 vezes 10 a 24 kg. A massa do elétron é aproximadamente 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Vejam que esses valores, se nós fôssemos representar em formas como essa aqui, certamente eles ocupariam um espaço muito grande na Terra, né? Principalmente esses dois aqui. Então, esse tipo de notação é uma simplificação para lidar com esses casos, certo? É claro que escrever dessa forma exige também, da nossa parte, conhecimento para operar esses valores. Por exemplo, se eu quiser fazer uma soma ou uma subtração ou uma multiplicação, uma divisão de valores escritos dessa maneira, como é que eu posso proceder? No caso da adição e da subtração, o que a gente faz é reescrever os números envolvidos na operação de modo que possuam a mesma potência de base 10. Vejamos aqui, por exemplo, 3,6 vezes 10 ao cubo mais 4,3 vezes 10 ao quadrado. Seguindo essa orientação, o que nós podemos fazer é manter o primeiro número do jeito que ele estava, 3,6 vezes 10 ao cubo, está aqui, e aí fazer uma operação no segundo valor. 4,3 vezes 10 ao quadrado vai ser igual a 0,43 vezes 10 ao cubo, né? 4,3 é igual a 0,43 vezes 10, multiplicando por 10 ao quadrado, eu vou chegar a esse valor aqui, certo? Como estão agora escritos uma notação científica e as potências de base 10 têm mesmo expoente, né? Eu posso colocar 10 ao cubo em evidência, e aí é só somar esses dois valores, 3,6 mais 0,43. Esse é o resultado da operação. Isso aqui eu fiz para bases com expoentes positivos, com expoentes negativos não é diferente. O procedimento é basicamente o mesmo. Nesse caso, eu mantive novamente o primeiro número inalterado, e aí reescrevi 0,31 vezes 10 a menos 24 como sendo 31 vezes 10 a menos 31. 0,31 eu posso escrever como 31 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 29 vai ser igual a 10 a menos 31. Como aqui agora eu tenho a mesma potência de base 10, é só colocar em evidência 9 menos 31. Isso vai me dar menos 22 vezes 10 a menos 31. Para a multiplicação, basta conservar a base e somar os expoentes. No exemplo que nós temos aqui, 3 vezes 10 à oitava, vezes 4 vezes 10 ao quadrado. Eu multiplico 3 vezes 4, conservo a base e somo os expoentes. Então, 3 vezes 4 vezes 10 elevado a 8 mais 2. Aqui, certo? 3 vezes 4, 12. 10 elevado a 8 mais 2 vai ser 10 elevado a 10. E esse número aqui eu posso reescrever como sendo 1,2 vezes 10 elevado a 11. Certo? 12 é igual a 1,2 vezes 10. Por isso, eu aumentei aqui em uma unidade o expoente. 5 vezes 10 à quarta, vezes 3 vezes 10 a menos 6. O procedimento é o mesmo, agora eu vou ter uma subtração, né? 4 menos 6, porque justamente porque esse expoente é negativo.
Daí eu vou ter 15 vezes 10, né? 5 vezes 3 vai dar 15, vezes 10 a menos 2. E isso eu posso reescrever como sendo 0,15. Então, esse é o resultado da multiplicação. Para a divisão, eu vou utilizar exatamente essa propriedade que aparece aqui na tela, né? 1 sobre 10 elevado a b vai ser igual a 10 elevado a menos b, né? O expoente b é um número real qualquer. Então tá, 12 vezes 10 elevado a 12 dividido por 2 vezes 10 a quarta, né? Eu posso manter 12 dividido por 2 vezes 10 elevado a 12, e agora 10 a quarta que está no denominador, eu escrevo multiplicando essa expressão aqui como sendo 10 a menos 4. Né? Então aqui, 10 a quarta no denominador, reescrevo ela no numerador, vamos dizer assim, como sendo 10 elevado a menos 4. Não é bem o numerador, porque aí eu deveria ter colocado todo mundo aqui em cima. Né? Mas vocês entenderam a aplicação da propriedade. 1 sobre 10 elevado a b igual a 10 elevado a menos b. Aqui eu tenho 1 sobre 10 a quarta. Aqui eu vou ter 10 elevado a menos 4. Daí é só usar as propriedades anteriores. 6 vezes 10 elevado a 12 menos 4. 12 menos 4 vai dar 8, portanto o resultado é 6 vezes 10 a oitava. Um segundo exemplo. 7,5 vezes 10 ao cubo, dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Eu coloquei esse exemplo aqui porque eu já tenho algum tempo de experiência lecionando, já vi situações em que o aluno ficou tentado aqui a dividir 10 ao cubo no numerador pelo 10 a menos 3 no denominador e aí achar que estava no caminho correto para expressar o resultado. Vejam novamente, os expoentes eles não são iguais, porque o expoente no denominador é negativo. Então eu tenho que pensar nessa propriedade aqui para resolver essa razão. Então, 7,5 dividido por 5 vezes 10 ao cubo, vezes, usando a propriedade aqui, 10 ao cubo. Isso vai dar 7,5 por 5 dá 1,5. O produto desses dois termos aqui eu posso reescrever conservando a base 10, somando os expoentes. Isso vai ser igual a 1,5 vezes 10 à sexta. Outras propriedades relevantes. 10 elevado ao expoente b e tudo isso elevado ao expoente a é igual a 10 elevado ao produto b vezes a. Certo? Os expoentes a e b são números reais, então não estou impondo nenhuma restrição aos valores desses dois expoentes. Aqui tem um exemplo, 10 a quarta elevado ao quadrado vai ser igual a 10 elevado a 4 vezes 2, que é igual a 10 à oitava. A raiz de 10 numa base qualquer, né, uma base A, vai ser igual a 10 elevado a 1 sobre A. O expoente fracionário expressa a função raiz. Por exemplo, a raiz cúbica de 10 vai ser igual a 10 elevado a 1 terço. 1 sobre a raiz quadrada de 10 vai ser igual a 10 elevado a menos 1 meio. Né? O número fracionário aqui, 1 meio, está associado à raiz, sinal negativo. É porque eu estou aplicando exatamente essa propriedade. Certo? Então, essas são as propriedades que nós vamos utilizar quando lidarmos com números com grandezas físicas expressas em termos de uma notação científica. Mas não adianta nada a gente falar de unidades de medida e notação científica e não analisarmos de fato quão confiável é um valor numérico obtido a partir de uma medição. Nenhuma quantidade física pode ser medida com completa certeza, mesmo quando a medida é feita com acurácia utilizando um medidor devidamente calibrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu realizo a medida, há uma incerteza associada àquele valor. Essa certeza se dá à limitação
da menor unidade de medida que eu consigo, que eu tenho no meu medidor, e também há um comportamento aleatório da natureza em escala microscópica, certo? Então, esses fatores fazem com que a medida, o valor numérico da medida, ela carregue naturalmente uma incerteza. Então, quando eu penso em um instrumento de medida, essa incerteza ela vai estar associada à menor divisão de escala, né? Lembrando que todo instrumento vai ter um padrão ou uma escala. Essa escala está associada à escala, vai existir uma unidade básica de medida. Essa unidade corresponde à menor divisão, né, desse padrão. E aí, quando eu realizo uma medida com esse instrumento, há uma incerteza associada à menor divisão dessa escala. Então, como é que eu posso pensar de uma forma mais clara sobre o número que eu estou associando, que eu obtive a partir de um medidor e que eu estou associando à grandeza física? Pense o seguinte: você realizou a medida de comprimento que aparece no slide aí, 56,42 centímetros. Você fez essa medida, não importa com qual instrumento, foi esse o valor que você obteve. Esses 3 primeiros algarismos, eles são ditos exatos. Significa o quê? Que eles foram lidos de forma precisa através da escala do instrumento de medida. Eu não tenho qualquer dúvida com relação a esses 3 valores aqui. Agora, esse último algarismo, né, valor 2 aqui, isso é o que nós chamamos de algarismo duvidoso, porque ele é lido no limite da precisão da escala, no qual vai incidir a incerteza da medida. A incerteza que mencionei anteriormente faz com que eu não possa garantir que esse valor é exato, né? Eu não tenho como. Eu tenho, na verdade, uma margem de confiança, uma margem de erro associada a esse último valor. Todos os algarismos exatos, mais o algarismo duvidoso, constituem os algarismos significativos da medida. O que isso quer dizer? Que se eu tentar associar a esse valor uma terceira casa decimal, por exemplo, essa terceira casa decimal ela não vai ter nenhum significado. Eu não tenho nenhuma certeza sobre esse valor. Eu não tenho nenhuma garantia a respeito dessa terceira casa decimal aqui, porque o meu instrumento de medida não tem resolução suficiente para que eu faça essa leitura, certo? Então, sempre que eu lido com uma grandeza física e associada a ela um valor, esses valores vão corresponder a algarismos significativos. Eu vou ter parte desses valores como sendo algarismos exatos e o último valor é chamado algarismo duvidoso, certo? Bom, isso aqui me faz pensar o seguinte: quando eu tenho que fazer operações com grandezas físicas, somas, subtrações, divisões, ou multiplicações e divisões, como é que fica? Como é que eu vou expressar o resultado, né? Quando eu realizo a adição e subtração, a regra geral é tomar o resultado com o algarismo duvidoso no mesmo dígito da medida menos precisa. Eu estou aqui somando 3,6 com 4,27. Qual a grandeza física não interessa. Vamos só imaginar que eles correspondem à medida de alguma grandeza, tá? Metro, segundo, se é comprimento, tempo, massa, não importa. Vamos só pensar nos números aqui. Então eu tenho que esse primeiro valor, 3,6, corresponde à medida de menor precisão. Então, quando eu faço a soma de 3,6 com 4,27,
esse último dígito aqui não é significativo, certo? Então, a forma correta de expressar esse resultado é considerando apenas, nesse caso aqui, a primeira casa decimal. Na verdade, como nessa medida o algarismo duvidoso ele atua na primeira casa decimal, ao realizar a soma, o resultado vai carregar o erro dessa medida, vai carregar a imprecisão dessa medida. Então, o erro vai incidir na primeira casa decimal também. Por isso que eu escrevo 7,9. Na verdade, o 9 não está explicado, eu estou usando um critério de arredondamento aqui. Tá? No princípio, eu deveria escrever 7,8, mas eu posso usar um critério de arredondamento, que eu vou explicar daqui a pouco, para justificar o valor 9. Aqui no segundo exemplo, 12,31 menos 10,4276. O resultado exato dessa subtração é 1,8824. Né? A medida de menor precisão é a primeira aqui também. Isso significa que esses dois algarismos em vermelho não são significativos. Né? Nesse caso, a forma correta de representar o resultado seria 1,88, onde eu também usei um critério de arredondamento. Novamente, a medida menos precisa é essa, 12,31. O resultado final da subtração, assim como na adição, ele vai carregar a incerteza, a mesmo grau de certeza associado à medida à medida de menor precisão, certo? Então, é por isso que eu tenho aqui 7,9 e aqui 1,88. Arredondamento, o que é que isso quer dizer? Se o primeiro algarismo não significativo for maior ou igual a 5, o algarismo duvidoso é acrescido em um dígito. É o que aconteceu nesse primeiro exemplo. Né? 7 é maior do que 5, então, ao aplicar a regra geral para a adição de algarismos significativos, eu acrescentei de um dígito, né, o algarismo duvidoso. Claramente aqui, como esse valor é menor que 5, a regra de arredondamento implica em manter o algarismo duvidoso inalterado. Né? Se o primeiro algarismo não significativo for menor que 5, o algarismo duvidoso não altera o seu valor. Agora vamos pensar como é que eu aplico, como é que eu resolvo a multiplicação e divisão considerando algarismos significativos. A regra geral para as operações de multiplicação e divisão é tomar o resultado final com o mesmo número de algarismos significativos do fator com o menor número de algarismos significativos. Vamos tentar entender isso aqui com base no exemplo. 5,2 vezes 6,46, isso é igual a 33,592. 5,2 é a medida de menor precisão. Portanto, esses três últimos valores aqui não são significativos. Tá? Veja que o resultado final com o mesmo número de algarismos significativos do fator com o menor número de algarismos significativos. Dentre esses dois fatores aqui, 5,2 só possui 2 algarismos significativos. Então, seguindo essa regra, eu só vou considerar esses 2 algarismos significativos aqui. Com base nisso, o resultado eu vou representar como sendo 34, onde aqui eu apliquei a regra de arredondamento já explicada no slide anterior. Se o fator é 5, então eu vou aumentar em uma unidade o algarismo duvidoso. 32,05 dividido por 4,2. 4,2 é a medida de menor precisão. O resultado exato é esse número aqui. Do 3 em diante, todos esses algarismos não são significativos. Portanto, eu devo apresentar esse valor com apenas 2 algarismos significativos. Ou seja,
7,6, usando aqui um critério de arredondamento. Só para encerrar essa discussão, nós temos também outras propriedades relevantes associadas aos algarismos significativos. A primeira delas é que o dígito 0 não é significativo se está à esquerda do primeiro algarismo significativo da medida. Então eu tenho aqui 0, 0, 2,31. Esses dois zeros aqui não são significativos, ou seja, esse valor só possui 3 algarismos significativos. 0,00005, ele só tem um algarismo significativo, que é o 5. Todos esses zeros aqui não são significativos. O dígito 0 é significativo se está à direita de qualquer algarismo significativo da medida. Então, se eu tenho aqui 2,0, são 2 algarismos significativos. Esse zero agora ele é significativo da medida. 5,000, então são 4 algarismos significativos. 0,0501, esses dois aqui não são significativos, mas esse mocinho aqui é, portanto, 3 algarismos significativos. Bem, pessoal, é isso. Esse é o conteúdo da nossa segunda aula. Mesmo sendo um tema mais elementar, ele é importante para a gente, e entender isso bem, ter isso bem trabalhado na formação de vocês é importante e vai auxiliar bastante na resolução dos problemas que vocês terão que lidar durante o curso, né? Não só o curso de Física 1, mas nos demais cursos que vocês terão pela frente durante o processo formativo, certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.